Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42 e hoje vamos encerrar as nossas distopias com o Conto da Aia. Quando eu fui ler o Conto da Aia, se você acompanha o nosso Instagram lá no @leitor42, eu comentei sobre como eu ia ler uma distopia contemporânea. Eu realmente achava que esse livro era mais recente do que ele é. Porque a série é de, 2017, né? Tem uma continuação que saiu esse ano agora, ou no finalzinho do ano passado. Eu, sei lá porque achei que era uma distopia recente, mas na verdade ela é de 1985, o que ainda é condizente com a nossa linha do tempo, então é uma leitura super válida. Ela veio bem depois dessas clássicas, né, digamos. Eu acho que a série foi feita num momento muito propício, né? Parece que os produtores sentiram que era o momento de você trazer essa história de volta. Eu só fiquei sabendo do livro por causa da série. Eu não assisti a série, na verdade, mas eu conversei com a minha editora da primeira vez que a gente tentou gravar esse vídeo, e pelo que eu entendi, o livro é mais ou menos a primeira temporada da série. A gente conversou sobre alguns pontos-chave, então parece que é uma excelente adaptação. Então, eu realmente pretendo ver a série. Eu quero ver na segunda e terceira temporada o que eles vão fazer. Não tô muito interessado em ler a continuação que saiu esse ano, porque de 85 pra cá foram 35 anos. Parece muito um livro para se aproveitar do hype da série para vender mais. Eu realmente não tô tão interessado assim nesse livro novo. Mas vamos falar aqui do Conto da Aia. Só falar um pouquinho dessa edição. Eu acho que é a primeira vez que eu falo de um livro da editora Rocco aqui no canal. E eu tenho outros livros deles, né? Eu gosto. Eu comprava Harry Potter deles quando era criança e, foi uma das primeiras editoras que eu comprava um monte de livro deles, mas essa edição particularmente eu não gostei do visual. Eu não sei como é que foi a escolha deles nesse sentido, né? A capa em inglês é um pouquinho diferente. Inclusive a capa do livro novo, ele segue esse visual minimalista. Então, até se você colocar esse livro aqui do lado do novo, mal parece uma coleção, sabe? Ficou visualmente bem diferente, não curti tanto. Eu preferia que fosse feita uma coisa nesse sentido aqui, uma coisa mais minimalista. Mas, enfim, isso não afeta a história, né? A Margaret Atwood, ela é canadense, mas ela escreveu a história se passando nos Estados Unidos, que no livro se chama República de Gileade, que seria uma região na Jordânia, que é uma região que aparece em algumas passagens importantes da Bíblia e tudo, né? A Bíblia nesse livro ela é usada como desculpa para cometer várias atrocidades, ainda bem que é ficção. E essa ditadura que rola aqui no livro, ela acontece quando o exército mata o presidente e o Congresso e toma o poder e suspende a Constituição para proteger os Estados Unidos da ameaça islâmica. Eles usam aí da islamofobia para tirar ali a liberdade individual do americano médio. Ainda bem que é ficção. E o que seriam as aias, né? A Offred, ou Offred, eu não sei exatamente como é que é a pronúncia correta. O livro ele te dá essa liberdade de interpretação, né? Se você viu a série, você sabe como é que é o modo correto. Ela tem esse nome porque ela é Offred, ela é do Fred, que é o comandante que seria o dono dela. Tem uma outra aia importante do livro que é a Off-Glen também. Então, assim, elas recebem esses nomes, que essa perda da identidade é uma maneira que eles têm de fazer de diminuir diminuir o moral dessas mulheres, né, e tirar a identidade delas e tudo. E isso pode ser uma loucura da minha cabeça, tá? Mas assim, como as aias têm a cor vermelha, elas são representadas por essa cor. Se você ler o nome dela como Off-Red, é como se fosse um tom de vermelho, ela é como se fosse um vermelho apagado. Então assim, pode ser que isso seja... É muita coincidência, né? Então assim, parece que foi realmente uma brincadeira da autora com o nome da protagonista, mas não tem fonte nenhuma, isso é uma interpretação minha. O que são as aias? Elas são basicamente mulheres jovens e férteis que foram tomadas pelo regime com fins de reprodução. Ela é uma escrava sexual, mas apenas com fins reprodutivos. O objetivo dela é dar ao comandante e à esposa dele um filho, porque geralmente as esposas são mulheres mais velhas e tudo, elas vestem azul, e quando elas não conseguem ter filhos por alguma razão, as aias, elas entram nesse papel de dar um filho a eles e dar continuidade à população, porque a poluição no livro aumentou um ponto em que uma grande parte da população se tornou estéril. E quando eu digo uma grande parte da população, eu digo obviamente as mulheres, porque os homens não são estéreis. A culpa nunca é dos homens no livro. Sempre que eles não conseguem ter filhos é porque, obviamente, foi uma falha da mulher. Eu não sei se exatamente é por causa de radiação, porque tem uma guerra também. Eu comentei da guerra que fica ali meio em volta da coisa no Fahrenheit, no último vídeo. Aqui no Conto da Aia também tem uma guerra que fica meio em volta, eles não entram muito nesse mérito. Pode ter sido uma coisa de radiação e tudo. Uma das maneiras que eles fazem para ter esse contingente de aias é anular os segundos casamentos, porque tem essa coisa de fundamentalismo religioso, né? E a
Offred, ela tinha um marido, mas era um segundo casamento, ele já tinha tido uma esposa antes. Ela tinha uma filha, a filha dela é levada embora, ela não sabe se ela tá viva, o que aconteceu com o marido dela, o que aconteceu com a filha dela, ela não sabe nada disso. Aliás, esse medo do desconhecido, ele permeia o livro inteiro, né? Na série, pelo que eu entendi, tem umas coisas um pouco mais explícitas. As mulheres sofrem várias punições físicas quando elas cometem desvios, digamos assim. E aqui no livro, não acontecem tantas coisas terríveis com as personagens de maneira explícita. É claro que tem a coisa do estupro, né? E aí eu não sei se eu, como homem, não tô dando o mesmo peso que uma mulher daria, mas a impressão que eu tenho é que a própria autora do livro coloca isso como uma coisa que é ruim, mas que poderia ser muito pior. A própria protagonista parece ter mais medo do que pode acontecer do que acontece de verdade com ela. Mas, de novo, eu tô interpretando isso como um homem. Você, como mulher, pode achar momentos do livro mais ou menos pesados, digamos assim. E esse realmente é um livro que tem algumas cenas um pouco pesadas. Além das aias e das esposas, tem as martas também, que são uma espécie de governanta. Elas usam verde no livro. É de uma ironia, assim, porque tem as tias também, que elas usam marrom, que são tipo as mulheres que ajudam os regimes. Elas são geralmente mulheres mais velhas. É como se fossem mulheres mais velhas, super conservadoras, que acham que realmente as mulheres têm que ficar nessa posição inferior e servir aos homens. Ainda bem que é ficção. As martas, elas meio que têm inveja das aias em alguns sentidos. Por mais que elas sejam vítimas de abuso, elas são quase que uma posição de prestígio na sociedade. Elas são bem cuidadas, elas são bem alimentadas, porque elas têm a grande honra de dar filhos aos comandantes e tudo. Então, assim, ao mesmo tempo em que as aias gostariam de ser martas, as martas gostariam de ser aias, é tipo assim, o clima eles fazem de maneira que as mulheres realmente se odeiem, para que elas não se unam contra essa, sei lá, homencracia. Deve ter um termo para isso, mas tipo, vocês entenderam. Algumas influências das distopias anteriores, né? Como eu venho fazendo em todos esses vídeos, a questão da propaganda, ela não tem direito a ver jornal, né? Ela não pode ligar a televisão da sala. Ela ali é tipo uma empregada doméstica. Em algumas oportunidades que ela tem de ver o jornal, ela não sabe o que é verdade, o que não é. As propagandas sempre parecem positivas. Isso é bem 1984. Se você leu o 84, é a mesma coisa de que, sempre tem guerra, mas a gente tá sempre capturando os terroristas, a gente tá sempre vencendo. É muito nesse sentido. Ela, inclusive, ela fala sobre duplo pensamento. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha lá no meu outro vídeo. Ela não usa essa palavra, obviamente, né? A nova fala não existe aqui. Mas o conceito em que ela entra sobre você aceitar duas ideias conflitantes é muito duplo pensar. Ela usa esse conceito aqui de maneira muito óbvia. E as mulheres são proibidas de ler, assim como no Fahrenheit, né? Os livros são inacessíveis, mas obviamente só para a população feminina. Provavelmente tem outras referências um pouco mais sutis, né? Talvez algumas que eu não quero falar agora para não entregar muito, e outras que eu nem reparei, que provavelmente você vai pegar e que eu não peguei. Mas dá pra ver realmente a influência principalmente do 84 do Fahrenheit nesse livro aqui. Mas a principal diferença dessa distopia aqui para todas as outras que eu comentei até hoje no canal é o quão recente é esse regime. Em todos os outros vídeos, quando você entra no romance, a sociedade já está totalmente estabelecida. Por mais que tenham pessoas não conformadas, mal existem pessoas que lembram do passado. E aqui não, dá a entender que ela está há poucos anos nesse regime. Ela teve toda uma vida normal, tanto que ela teve uma filha, ela teve, né, ela teve um relacionamento. O livro volta várias vezes no passado para contar como era a vida dela antigamente. Ela se envolve com um cara casado e ele larga a esposa para ficar com ela. Então esse casamento deles é tido como ilegítimo, né? Como eu falei lá no início do vídeo. Então assim, ela teve uma vida normal anterior a isso e de repente, assim, num período de, sei lá, 1 ou 2 anos, não é específico, mas dá a entender que é bem rápido, ela perde o direito de trabalhar, as contas dela no banco são todas bloqueadas, ela é reduzida a uma classe inferior de cidadania, num período assim muito curto. Eu acho que a autora faz isso para dar um aviso, né? Tem um termo em inglês que explica isso bem, que é o cautionary tale, que os contos de fada eram muito assim, nesse sentido, né? De que seria um conto de aviso. É uma história que está tentando te passar uma lição de moral ou, né, um cuidado. E eu acho que o principal aviso desse livro é que a conquista dos seus direitos não é o final da sua luta. Se você acha que você conseguiu alguma coisa e agora a gente venceu, não. A qualquer momento isso pode ser tirado de você. Aliás, isso está acontecendo a, passos largos nos Estados Unidos. Eu não sei se chegou a nível federal lá nos Estados Unidos, mas em diversos estados, pelo menos, o aborto lá é legalizado. E de uns anos pra cá, né,
não preciso explicar o porquê. Isso vem retrocedendo, tem estados que voltaram a proibir o aborto lá, e essa coisa de você tirar a autonomia das mulheres é um principal ponto do livro, né? Então, aqui no Brasil eu não posso dizer que a gente está tendo esse mesmo tipo de regresso, porque para a gente conseguir regredir, a gente teria que ter avançado primeiro. A gente nunca chegou nem perto de discutir essas coisas, né? Mas só para não deixar o Brasil de fora da minha crítica, no mês passado, na semana que eu estava lendo esse livro, o mês passado foi um mês de infelizes coincidências. Na semana que eu li o Fahrenheit, teve aquele problema da taxação dos livros que estão querendo passar aí. E na semana em que eu tava lendo esse livro aqui, rolou o caso daquela menina em que ela era abusada durante metade da vida dela, literalmente. E um grupo de fundamentalistas, eu diria até terroristas, não tem outro nome para dar aquele tipo de gente, eles tentaram invadir um hospital em que o médico ia realizar um aborto legal numa criança de 10 anos. Então assim, o nosso nível de regressão aqui, ele é mais lento porque a gente não chegou lá na frente, mas não quer dizer que a gente não é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, falando friamente do livro, assim, em termos de literatura, não é a melhor coisa que eu já li. Ele tem um início um pouquinho lento, essas voltas no passado, elas não são lineares. Então, às vezes eu me perco um pouco. Eu lembro de ter comentado isso lá no Eu Sou a Lenda, um dos primeiros vídeos do canal, que essa brincadeira de voltar no tempo, eu fiquei um pouquinho confuso. Aqui também, não chega a prejudicar a leitura, mas essas voltas no passado, você nunca sabe exatamente onde ela tá. Mas eu acho que é um livro essencial para ser lido por causa do momento que a gente está vivendo. É um livro de 85, pelo pouco que eu pesquisei, assim, para comentar aqui no vídeo, pelo menos, né? Os Estados Unidos não estavam num momento tão crítico na época. Hoje em dia, ele tá muito mais próximo de fazer isso aqui do que na época em que o livro foi escrito. Como eu falei, eu acho que não foi coincidência da série ter vindo nesse momento. Então, tentem realmente ler esse livro. Não é uma leitura leve, né? Ele tem umas cenas um pouco fortes. Ou veja a série, se você de repente prefere esse outro tipo de mídia. Mas consuma essa obra, espalhe essa obra. E no próximo vídeo a gente volta com uma leitura mais levinha. Eu espero que vocês tenham gostado do mês aí das distopias. Não foi exatamente o mês, né? Mas a gente fechou nossa programação. Dá aquele like se você curtiu. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Essa semana provavelmente a gente vai lançar uns 2 vídeos aí pra tirar o atraso dos nossos probleminhas técnicos, que você saberia se você seguisse o nosso Instagram, @Litor42, lá eu contei o que aconteceu, e a gente se vê no próximo vídeo. Cadê o livro? Tá aqui.